Olá, acadêmicos, tudo bem com vocês? Aqui é a Annelice, tutora. Hoje nós vamos falar da disciplina Aspectos Legais de Informática e Ética. Essa daqui é a unidade 3 do livro de vocês. Como nós já falamos, todas as unidades elas são divididas em tópicos. Lembrando que no final de cada tópico tem resumo e questões. Então é importante para que vocês venham estar fixando esse conteúdo, vocês estejam fazendo as questões que tem no livro da disciplina de vocês, certo? No final de cada tópico tem as questões. Então vamos lá. Hoje é a unidade 3 do livro, né? Aspectos legais de informática e ética. A unidade 3, ela fala de crimes eletrônicos, registro de domínio e certificação digital. Tópico 1, definição de crime. Tópico 2, prova de crime eletrônico. Tópico 3, responsabilidade civil, indenização ilegítima. Tópico 4, registro de domínio. Tópico 5, certificação digital. Gente, lembrando, vocês sabem que cada uma das unidades de vocês, do livro de vocês, ela tem mais de 60 páginas. Então, para que vocês venham realmente estar fixando o conteúdo, é importante dar uma lida realmente no livro, porque aqui é o resumo dessa unidade, certo? A partir do estudo dessa unidade, você deverá ser capaz de compreender a definição do crime, bem como a sua interpretação, conhecer as provas de crime eletrônico, bem como sua interpretação, conhecer sobre a responsabilidade civil, indenização e a questão da legítima defesa da internet, conhecer sobre o registro de domínio, conhecer sobre a certificação digital. Primeiramente, vamos pensar o que é crime, né? Então, crime é toda aquela ação sujeita a uma reclusão, a uma pena. E a contravenção é toda ação cuja pena será de prisão simples ou multa. Assim, a contravenção são crimes de menor potencial ofensivo. Crimes digitais, né? Então vamos pensar dentro desse nosso universo digital. Muita gente acha o quê? Muitos criminosos acham que a internet é um local que pode fazer tudo, que não vai ser punido, e não é bem assim que acontece, né? Crimes digitais seriam todos aqueles relacionados às informações arquivadas ou em trânsito por computador, sendo estes acessados de forma ilícita, usados para ameaçar, fraudar, para qualquer prática, né? Indispensável a utilização de um meio eletrônico. Então, crime digital é isso, é a utilização de algo, você vai usar uma informação de forma ilícita, não é isso? Mas você faz o uso de um meio eletrônico, normalmente um computador, notebook, até mesmo um celular, hoje em dia também é possível, né? Fazer um crime digital através do celular. Enfim, a gente sabe que existe muito publicar ofensas, propagandas enganosas ou até mesmo a prática de crime de estelionatário são os mais comuns hoje em dia, já que a internet ela passa essa falsa sensação de anonimato, mas nós sabemos que não existe um total anonimato. Cada computador ele tem, no computador no notebook, ele tem um endereço IP, que é como se fosse realmente o seu endereço, né? Então vamos ver agora a classificação desses crimes. O crime cibernético ele pode ser puro, misto e comum. Crime cibernético ele também pode ser classificado como próprio e impróprio. Então, o que são crimes por computador? Três categorias genéricas. Atividade criminosa, que não existe somente no meio computacional, e o mesmo é utilizado como ferramenta, fraude, pedofilia. Crime que tem como alvo um computador, rede ou conteúdo específico, armazenamento nos mesmos. O computador é o envolvido em um crime, lista de contas bancárias, por exemplo. Os crimes cibernéticos puro, misto,
Crime cibernético puro, ele pode ser definido como toda e qualquer conduta ilícita que tenha por objetivo exclusivo o sistema de computador, seja pelo o atentado físico ou técnico do equipamento e seus componentes, inclusive dados e sistemas. Então, vamos pensar novamente sobre essa questão de crime, né? Como identificar esse crime, como punir. A gente viu que existe muito na área de informática, né? A analogia, que é o quê? Você utilizar uma lei do Código Penal dentro da área da informática. Por quê? Porque na informática não tem muitas leis específicas atualmente dentro desse ramo, né? Mas existem vários tipos de crime que podem ocorrer. Então, o crime é a conduta humana que lesa ou expõe o perigo um bem jurídico tutelado pela lei penal. Aqui podemos verificar que aparecem palavras ou expressões que talvez não conhecemos. Uma delas é a expressão bem jurídico tutelado, que podemos entender como todo o bem com que a lei nos protege. Por exemplo, a vida, a nossa integridade física, a nossa moral, são exemplos de bem jurídico tutelado, ou seja, bens protegidos. Assim, podemos afirmar que a nossa vida, entre outros, é um bem protegido pela lei. Então, gente, eu falei muito que é introduzida, né, dentro da informática, o Código Penal, né, dentro dessa lei. Então, considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa, contravenção, infração penal, a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativas cumulativamente. O que são crimes digitais, né? Como a gente já falou, o que é crime? São crimes praticados de diversas formas. Entre outros, nós temos os crimes computacionais, delitos de informática, abuso de computador, fraude de informática, enfim, os conceitos ainda não abarcam todos os crimes ligados à tecnologia e, portanto, deve-se ficar atento quando se conceitua determinado crime. Então, gente, o crime digital é todo e qualquer tipo relacionado à informática que esteja arquivado ou em trânsito por um computador, certo? Utilizar os recursos computacionais de forma ilícita, seja para fraudar, para ameaçar alguém. Nesse tipo de crime, é indispensável, né, o uso de uma ferramenta e de um meio eletrônico. As ações prejudiciais atípicas são aquelas condutas que causam prejuízo ou transtorno para a vítima através da rede mundial de computadores, mas não são tipificadas em lei. Por sua vez, o crime cibernético se divide em crime cibernético aberto e crime exclusivamente cibernético. Os crimes exclusivamente cibernéticos são aqueles que necessariamente precisam do meio da informática para tal crime. Temos algumas leis na área de informática, apesar de que ainda são poucas, né? Por quê? Porque nós falamos muito que existe a questão da analogia, utilizar uma lei que não é do campo da informática, mas dentro da informática, né? Tem a Lei 12.735 de 2012, que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. Crimes digitais, né? A conduta atenta contra o estado natural dos dados, né? E recursos oferecidos por um sistema de processamento de dados, seja pela sua compilação, armazenamento ou transmissão de dados, na sua forma compreendida pelo elemento que compõe um sistema de tratamento, transmissão ou armazenamento de dados, seja ainda na forma mais rudimentar. Então, os crimes de informática são crimes que são realizados através de um meio eletrônico, que ainda não existe uma tipificação na lei.
Portanto, os crimes cibernéticos abertos são aqueles que podem ou não serem praticados pelo meio informático, como é o caso dos crimes de violação do direito do autor, né? Então, isso daqui é um tipo de crime aberto, né? Que podem ser praticados tanto no ambiente virtual como no analógico. Classificação dos crimes, né? Que nós já vimos que eles podem ser puro, mistos e comuns, próprios e impróprios. Comum, né? São aqueles que utilizam a internet apenas como instrumento para a realização de um delito. Esse tipo de crime, ele já é tipificado na lei penal. A rede mundial de computadores acaba por ser apenas mais um meio para a realização de uma conduta delitosa. Se antes, por exemplo, a pornografia infantil era instrumentalizada através de vídeos, fotografias, né? Mostrou-se a forma mais essencial do crime, permanece a mesma. Agora vamos ver o que é o crime próprio e impróprio, certo? Nessa classificação, o crime próprio são aqueles em que o sistema informático do sujeito passivo é o objeto e o meio do crime. São aqueles em que o bem jurídico protegido pela norma penal é a inviolabilidade das informações autorizadas. Os crimes cibernéticos impróprios seriam aqueles que atingem um bem jurídico comum, por exemplo, um patrimônio, e utilizam dos sistemas informáticos, certo? Ou seja, um novo meio de execução. Na certa acerca dificuldade em se reconhecer os crimes cibernéticos impróprios praticados contra o patrimônio, por não se reconhecer na informação armazenada um bem material, mas sim imaterial, insuscetível de apreensão com objeto. Então, refere-se ao bem material, apenas grafado por meio de bits, suscetíveis, portanto, à subtração. Assim, ações como alteração de dados referente ao patrimônio, como a supressão de uma quantidade de uma conta bancária. Então, aqui vamos falar só resumidamente, né, o que é os crimes cibernéticos, né? O misto, o agente não visa o sistema de informação e seus componentes, mas a informação é um instrumento indispensável para a consumação da ação criminosa. Ocorre, por exemplo, na transferência ilícita de um valor home bake. Nos crimes cibernéticos comuns são aqueles que utilizam a internet apenas como um meio para a realização de um delito, que isso já é tipificado na lei, crime cibernético comum. Crime cibernético próprio são aqueles em que o sistema informático do sujeito passivo é o meio e o meio do crime, é o objeto e o meio do crime. Os crimes cibernéticos impróprios seriam aqueles que atingem um bem jurídico comum, como o patrimônio, e utilizam do sistema informático apenas como, ou seja, um novo meio de execução. Tópico 2, prova de crime eletrônico, né? Como a gente provar que esse crime eletrônico ele de fato ocorreu? A gente sabe que os computadores, os notebooks, eles têm, né, o seu endereço IP. Mas como de fato comprovar isso? Durante os nossos estudos, os costumes eles são considerados uma das fontes de direito. E justamente por se tratar de um ato reiterado cometido por uma pessoa, o direito ele percebeu a necessidade de criação de medidas de lei que regulem a conduta dos usuários quando estes estão agindo de modo online, com o objetivo de regular o seu uso de modo consciente. Nesse tópico, trataremos de como poderão ser produzidas provas, evidências pelo cometimento do crime, bem como quais as formas de cometimento de um crime. E, por fim, veremos a Lei Carolina Dickmann.
De modo geral, pode-se dizer que a evidência dos crimes cibernéticos são extremamente voláteis. Podem ser apagadas em segundos ou perdidas facilmente. Além disso, possuem um formato complexo e costumam estar misturadas a uma grande quantidade de dados legítimos, demandando uma análise apurada pelos técnicos e peritos que participam da persuasão penal. Então, gente, fica até um pouco difícil de detectar, né, o criminoso através desses meios eletrônicos. A garantia constitucional pode sofrer limitações, não devendo prestar-se para a proteção de atividade ilícita ou criminosa. É assim que, através de uma ponderada apreciação jurídica, obedecendo aos limites legais, pode ser determinada a interceptação de comunicações telefônicas. Observe-se que, de todo acordo, o parágrafo único do artigo 1 da Lei 9.296 do ano de 96, estendeu-se a normatização de interceptação telefônica às informáticas e telemáticas. O que o dispositivo de apreço quer estender a aplicação das hipóteses de interceptação de comunicações telefônicas a qualquer espécie de comunicação, ainda que realizada através de sistemas de informática existentes ou que venham a ser criados. Como evidenciar esse crime, né? Muitas vezes, a devida comprovação da materialidade do delito faz-se necessária a interceptação do fluxo da comunicação através de um computador. Tais interceptação, como exposto acima, somente podem ser feitas mediante uma autorização judicial em relação à inviolabilidade do sigilo da comunicação. Então, o autor, ele garante o quê? A garantia constitucional, ela sofre limitações, não devendo prestar-se para a proteção de atividade ilícita ou criminosa. É assim que, através de uma ponderada apreciação judiciária, obedecendo aos limites legais, pode ser determinada a interceptação das comunicações telefônicas. Então, nós vamos observar que no artigo 1º da Lei 9.296, estende a normatização das interceptações telefônicas à informática, né? Então, as evidências do usuário são aquelas produzidas pelo próprio sujeito ativo, em arquivos de computador, em imagem ou qualquer outro tipo. Já as evidências do sistema são as produzidas pelo sistema operacional, em função da ação do sujeito ativo. Pode-se citar os arquivos temporários da internet, os caches, as memórias. Formas de cometimento de um crime, né? As formas são o quê? Culposa, conduta voluntária ou omissiva, que produz resultado antijurídico, mais previsível, excepcionalmente previsto, que podia, como devida atenção, ser evitado. Assim, podemos verificar a conduta culposa quando o agente não possui a intenção de cometer determinado crime, tampouco planeja o crime, mas, devido às circunstâncias, acaba por cometer um crime. O culposo quando o agente deu causa ao resultado por uma imprudência, ou uma negligência, ou uma imperícia. Salvo os casos expressos na lei, ninguém pode ser punido por ato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Então, aqui é a forma culposa, né? Ele não tinha a intenção de cometer um determinado crime, mas cometeu por uma imprudência, né? Por uma negligência, algo do tipo. Dolosa é a vontade de praticar o ato. Sabiamente, criminoso
existindo a intenção de fato de praticá-lo, né? Como de sacar um revólver, roubar uma pessoa. Nesse caso, é importante entendermos que o agente quer o resultado, ele tem a intenção de produzir, né? Então, nessa forma de crime, o agente ele produz o resultado danoso. É uma espécie de crime qualificado pelo resultado, conforme preceita o artigo 19 do Código Penal. Então, nós podemos ver que normalmente os crimes na área de informática, eles são o quê? Danoso, né? Quis o resultado. O agente é dolo, ele quis realmente produzir aquele efeito. Então, os crimes da informática normalmente eles são danosos e não culposos. Agora vamos falar da Lei Carolina Dickmann, né? Uma lei criada em 2012. Ela teve as suas fotos, né, suas imagens íntimas, elas foram indevidamente divulgadas em sites eletrônicos na rede mundial de computadores. Após deixar o computador pessoal em um estabelecimento na assistência técnica especializada, violar a sua conta de correio eletrônico. Oportunidade em que o indivíduo obtém acesso às imagens, passando a chantagear a atriz sob pena de divulgar as imagens tidas como comprometedoras. O que tudo indica, este caso acabou sendo uma mola compulsora para a criação da lei, né? A Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, certo? Até pouco tempo, não existia, na verdade, uma lei específica para esse tipo de crime, né? Normalmente, esses crimes eletrônicos, eles são julgados de forma dolosa, né? Uma vez que não há como falar em crimes praticados sem a intenção, já que você utilizou a rede mundial de computadores, logicamente com a intenção de cometer esse crime. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela chegou justamente em um momento na qual não existia, né, muitas leis nessa área. E ela foi uma lei específica que criou justamente para comprometer os invasores, né? Então, o que se pratica? Até há pouco uma analogia, né, que nós vimos que é estudado e utilizado outras leis dentro da área da informática. Por exemplo, se alguma quantia em dinheiro fosse subtraída de uma conta bancária pela internet, tal crime era julgado como um furto, né? Um furto convencional, pois essa conduta ela já está tipificada no Código Penal. Se alguma pessoa fosse vítima de estelionatário pela internet, o crime era julgado como estelionatário praticado de modo presencial, né? Pois até então não existe uma lei específica para esse crime virtual. É importante também lembrar que os crimes cibernéticos eles são julgados sempre de uma forma dolosa, ou seja, quando realmente há a intenção de praticar esse crime. Dessa forma, não há julgamento de outra forma em se tratando de crimes virtuais, quer seja culposa, né? Conforme nós já verificamos. Tópico 3. No tópico 3, nós vamos falar sobre a responsabilidade civil, indenização e legítima defesa na internet. Quem pratica um ato ou incorre numa omissão de que resulte dano deve suportar as consequências do seu processo. Trata-se de uma regra elementar do equilíbrio social, na qual se resume, em verdade, o problema da responsabilidade. Afirma a autora que a responsabilidade é um fenômeno social. Toda lesão a qualquer direito traz uma consequência a obrigação de indenizar. O artigo 159
do Código Civil Brasileiro determina que fica obrigado a reparar o dano quem assim o tiver dado causa. Essa reparação é feita através da restituição das coisas, normalmente de forma financeira, e para arbitrar e estipular o valor do dano material. O juiz leva em consideração o sofrimento da vítima e o poder adquirido do agente que provocou tal dor. O artigo 159 do Código Civil Brasileiro, ele determina, fica obrigado a reparar o dano, né? Então, o indivíduo na qual cometeu o dano, ele tem a obrigação de repará-lo. Assim podemos entender, uma vez sofrido um dano moral, muitas vezes não há como desfazer tal dano, podendo utilizar, por exemplo, de dano moral, como calúnias, difamação, injúria. Uma vez ocorrido esse tipo de dano nas redes sociais, constrangimento na internet, se tivermos os nossos perfis pichado, por exemplo, não há como voltar ao tempo e deixarmos de sofrer tais tipos de constrangimento, não é verdade? Mas para isso já existe, né, o nosso Código Penal, o artigo 138 do Código Penal, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente tal detenção, né? Pode ter pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inciso 1. Na mesma pena incorre quem? Sabemos falsa a imputação, propaganda ou divulgação. Inciso 2. É punível a calúnia contra os mortos. A difamação, por sua vez, consiste em atribuir a alguém fato determinando ofensivo à sua reputação. Por exemplo, se João afirma que Pedro é um péssimo pai de família, constitui crime de difamação, não é isso? Certificado dentro do Código Penal no artigo 139. De difamar alguém, imputando-lhe de fatos ofensivos à sua reputação. Injúria, né? De outro lado, consiste em atribuir a alguém uma qualidade negativa que ofenda a sua dignidade ou decoro. Se Pedro chama João de ladrão, de imbecil, de vagabundo, consiste no crime de injúria de acordo com o Código Penal, né? Artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a sua dignidade e o decoro. Pena de detenção de 6 meses ou multa. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável, provocando diretamente a injúria. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, se a injúria consiste em uma violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado considerem-se invilantes. Então, a detenção, no caso aqui a pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena, corresponde à violência. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, condições da pessoa idosa ou deficiente, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora vamos pensar o tratamento da legítima defesa da TI, né? Como se defender de um ato de injúria e defamação ocorrido utilizando os meios da informática? Infelizmente, como observamos no nosso dia a dia, as situações, né, de ataque, xingamento, ofensas, injúria, difamação e outros crimes passaram a fazer parte da sociedade digital. É natural que a vítima desse crime queira ofender-se, como é tratada a legítima defesa nesse caso. Ainda cabe a legítima defesa nesse caso? Até onde podemos chegar
para nos defender de quem está nos atacando, sem caracterizar uma infração. Uma pessoa que tem o seu perfil pichado em uma rede social pode pichar o perfil do agressor? Devemos observar que, nesses casos, as testemunhas são as máquinas. Estas, entre outras, são as perguntas que inúmeros usuários se faz, bem como vários autores. Então vamos lá. Quando há um incidente, busca-se principalmente atender aos seguintes objetivos: bloquear ou minimizar o ataque ou a vulnerabilidade, descobrir quem é o causador, ou seja, a identidade, do infrator, coletar provas que possam ser utilizadas para responsabilizar o mesmo, enfim, tomar medidas para normalizar a situação, certo? Além disso, a empresa pode ser responsabilizada civilmente, profissionalmente, pode ser responsabilizada criminalmente. No entanto, ao se tratar de situação de legítima defesa, isso não ocorre, o que está previsto no artigo 23 do Código Penal, que reza que não há crime como o agente praticado de fato, em estado de necessidade, de legítima defesa, em estrito cumprimento de defesa legal ou no exercício regular de direito. Então, não há crime quando há necessidade, quando for em legítima defesa, Mas, para exemplificar essa situação, suponhamos aqui, um analista. Muitas vezes ele conseguiu descobrir a conta do e-mail de um fraudador para armazenar os dados obtidos ilegalmente, bem como a senha, se dá acesso a essa conta. Então vamos pensar aqui, em termos jurídicos, a empresa ela poderia tentar obter de volta os dados que foram pegos pelo infrator e minimizar os danos. A empresa ela poderia acessar a conta desse infrator, infringiria a lei. Como validar as provas obtidas dessa maneira? Então, a prerrogativa da autodefesa é causa, justificação, que se baseia no princípio de que o direito não precisa retroceder diante do injusto, e ainda que a defesa vale, pois não só para o bem jurídico ameaçado, mas também simultaneamente para a afirmação de ordem jurídica. Então, isso porque nem todo ato de defesa ou de autodefesa é legítimo, ou seja, é autorizado pela ordem jurídica. Não foi porque um hacker lhe invadiu que você vai ter o direito de invadir a conta dele e fazer o mesmo que ele fez com você. Então, o direito ele impõe certas restrições, mais ou menos precisas, para que o indivíduo, por seu próprio meio, possa fazer prevalecer, sem o concurso do órgão do Estado, sem interesse ou bem diante do agressor. Do contrário, é preciso estar munido de uma ordem judicial, até do poder de polícia, e que muitas vezes não ocorre no dia a dia das empresas. Então, a defesa está limitada ao uso restrito por meio reputados, eficazes e suficientes para repelir a agressão. O cancelamento das contas de e-mail pode ser feito considerando como uma medida eficaz e necessária dentro do direito de legítima defesa, mas não se pode generalizar as condutas. Se alguém lhe envia um spam, você não pode responder com um vírus. Então, a defesa da vítima ou a ação de outro que venha a responder ao ataque não será passível de punição se sua atitude se enquadra em legítima defesa, o que para a internet exige que se defina claramente o que significa o emprego moderado dos meios necessários. A defesa está limitada ao uso restrito dos meios reputados eficazes, insuficiente para repelir a agressão. Nem menos nem mais do que isso.
Em se tratando da legítima defesa na internet, é fundamental o treinamento de equipes e elaboração de termos e código de conduta pelas empresas. Defender-se é uma coisa e atacar é outra coisa. Agora, gente, nesse tópico 4, nós vamos falar de registro de domínio. Se vocês tiverem dúvida até o momento, pode escrever aqui nos comentários, curta, comenta, compartilha, certo? Escreve nos comentários ou então a gente também pode tirar as dúvidas no nosso encontro ao vivo, tudo bem? Então, o tópico 4, nós vamos falar sobre o registro de domínio. O que é domínio, certo? É a maneira como um site é disponibilizado na internet. Domínio, praticamente, é o seu nome na internet. O domínio ele tem a função principal de materializar a conexão entre o usuário da internet e o servidor responsável pelo alojamento do site. Então, vamos lá. Foram criadas algumas regras para o registro de um domínio, certo? O nome do domínio deve observar os padrões estabelecidos pelo protocolo DNS, Serviço de Endereço de Nome, sendo tais requisitos estipulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, dentro da resolução que houve no dia 28 de novembro de 2008. Para efetuar esse registro do domínio, deve atender às seguintes regras. O nome do domínio ele deve ter no mínimo 2 e no máximo 26 caracteres. O nome deve ser de uma combinação de letras e números, hífen e os caracteres acentuados. Tal nome não pode ser constituído somente de número e não iniciar ou terminar com hífen. Então, o nome do domínio tem que seguir essas regras, padrões estipulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O domínio requerente pelo requerente não deve tipificar nome não registrado. Isso é, o nome escolhido de domínio não poderá desrespeitar a legislação em vigor, introduz terceiro ao erro, violar direito de terceiro, representar conceitos pré-definidos na rede de internet que represente palavras de baixo calão, ou então algo abusivo, né? Então vamos lá. As hipóteses através das quais podemos cancelar um nome de domínio registrado são as seguintes: uma renúncia expressa pelo respectivo titular, por meio de uma documentação hábil, pelo não pagamento do valor referente à manutenção do domínio nos prazos estipulados, por uma determinada ordem judicial, pela constatação de uma determinada irregularidade nos dados cadastrais da entidade e a sua não correção em prazo estipulado, a não entrega em tempo hábil da documentação solicitada. Gente, o tópico 5 dessa unidade, a gente estuda o que é o certificado digital, certo? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que é a assinatura digital. Qual a importância da assinatura digital? A gente sabe, né, que nós temos a assinatura normal, mas no meio eletrônico é utilizada a assinatura digital. Então, gente, o objetivo da assinatura digital é um método que garante que determinada mensagem não seja alterada em seu trânsito. Esse processo consiste em criar a mensagem cifrada e enviá-la juntamente, tanto para o meio original como cifrado. Uma vez recebido, o destinatário compara o conteúdo com a sua mensagem original, certo? Para certificar se houve ou não alteração. Então, a assinatura digital é um dado que acompanha uma mensagem digital codificada e que pode ser usada para comprovar tanto o gerador da mensagem como o fato de que a mensagem não foi modificada desde que deixou o local de origem. Então, a assinatura digital de um documento
é um pedaço de informação, baseado tanto no documento como na chave privada do assinante. Aqui nós temos uma figura que ilustra como é a assinatura digital. Essa figura também tem no livro de vocês. Então, como podemos verificar? A figura a seguir, a mensagem, ela é comparada de uma assinatura digital, que é baseado na chave privada do remetente, em conjunto com o próprio conteúdo da mensagem. Ao checar o destinatário, a assinatura ela é verificada utilizando-se de chave pública, que pertence ao remetente. Caso se confirme a assinatura digital, a partir dessa verificação, pode-se ter certeza da genuidade da mensagem, como da autenticidade do remetente. Então, tem as unidades certificadora, que é uma organização comercial que é responsável pelo esse certificado digital. Essas empresas, elas são exemplos de autoridades certificadoras, certo? Para fazer essa certificação é necessário que a chave pública do autor, nome, endereço de e-mail do autor, data de validade da chave pública, número de série do certificado digital, nome da autoridade certificadora, assinatura digital da unidade certificadora. Pronto, aqui está o procedimento de um certificado digital, envolve esses passos, né? O interessado submete a requisição de expedição do certificado eletrônico, a autorização certificadora. A autoridade certificadora verifica a veracidade dos dados fornecidos pelo interessado. Com base em uma chave privada própria e única, a autoridade certificadora introduz a sua assinatura digital no certificado. O certificado digital ele é público. Uma cópia do certificado digital é armazenada na autoridade certificadora. Então, a mensagem ela é automaticamente acompanhada, né, dessa assinatura digital, que é baseada na chave privada do remetente, em conjunto com o próprio conteúdo da mensagem. Ao chegar no destino, a assinatura é verificada utilizando-se da chave pública que o remetente pertence ao remetente. Caso se confirme a assinatura digital, a partir dessa verificação, pode-se ter certeza tanto da genuidade da mensagem como da autenticidade do remetente. Tudo bem, gente, até aqui. Feliz dia do profissional da TI, que foi dia 19, né? Então, parabéns para todos nós. A apresentação, gente, ela é feita com base no livro de vocês, Aspectos Legais de Informática e Ética. Então, estejam atentos à trilha de vocês, assistam os vídeos da unidade, certo? Até mais.